E parece que o presidente da SEC quer mesmo travar uma disputa sem fim com as criptomoedas e as ETFs de Bitcoin que vão lançar no mercado. Se a gente for ver aqui no Crypto Bubbles, a gente vê que nosso Bitcoin em um ano valorizou 39,5%. As negociações dele em 24 horas foi de 10 bilhões de dólares. No dia teve uma variação negativa de 0,5%. Mas por que o Gary Gensler tem tanta dificuldade de encarar o Bitcoin? Por que ele está detestando que o Bitcoin seja comercializado por meio de ETFs? E se você quiser fazer parte do nosso grupo do Telegram, nós conversamos sobre criptomoedas, não só Bitcoin e Ethereum, mas também outras alternativas, comentamos sobre ações, fundos imobiliários e outros investimentos. Você pode fazer parte do nosso grupo no Telegram aqui no comentário fixado. Segundo ele aqui, ó, o motivo principal, acredita quem quiser, eu não acredito nisso. Ele diz que o motivo principal é que as corretoras de criptomoedas fazem movimentações de fraude, de manipulação, mistura áreas de atuação. Agora, olha a área que ele está reclamando. E segundo ele, o Bitcoin não é um ativo imobiliário. Então ele faz de tudo para postergar a criação de ETFs, postergar a regulamentação. E olha isso aqui, ó. Segundo ele, ó, o Bitcoin não passa no teste de Howey. Não é um valor mobiliário. E segundo esse teste, é o seguinte, você faz 4 perguntas. Se é um investimento que precisa de aplicação em dinheiro, precisa de um empreendimento com esforço de terceiros, de pessoas, tem uma expectativa de lucro para o investidor ou não, e se precisa de esforço físico, né, então, intelectual, das pessoas, dos promotores, dos gestores, para que tenham ganho ou não desse ativo. Se você vê com bons olhos também essa adoção do Bitcoin crescente, essa disputa do governo americano com o Bitcoin, mostrando fragilidade do dólar, esse descolamento do Bitcoin da SP500, se inscreva no canal. E para o Gary Gensler, tem um conflito de interesse entre corretoras e os investidores. Ele tenta trazer o Bitcoin numa esfera como se fosse uma disputa de casa de aposta, entre corretoras sendo a casa de apostas e os investidores sendo o pessoal que faz aquelas apostas esportivas, por exemplo. E olha que coisa interessante, ele falou o seguinte, é uma prática comum no setor de cripto misturar áreas que não permitimos que se misturem em outros mercados, como corretagem, plataforma de bolsa, gestão de ativos, e olha isso aqui, ó, e alguns serviços bancários, ou seja, todas as DeFis que a gente gosta tanto de investir em criptomoedas, tanto serviços como o pool, né, as piscinas de liquidez, para ele não pode ocorrer, porque é como se fosse um serviço bancário, né? A gente faz empréstimos entre corretoras, entre as exchanges, a gente faz o empréstimo das nossas criptos e a gente recebe taxas por isso. Então a gente está recebendo taxa como se a gente fosse as nossas próprias corretoras. Entretanto, nisso aqui ele tem razão. Teve muitas pessoas que perderam milhões de dólares, né? Por conta de fraudes, né, esses golpes de pirâmide, e tendo esse embate, né, dos republicanos e dos democratas em relação à inflação americana, o Gary Gensler faz de tudo para travar mais ainda o desenvolvimento do Bitcoin, porque lá é muito associado, no mundo inteiro, né, a gente associa muito o Bitcoin com o SP500, porque é como se fosse um índice sendo muito próximo do outro. Quanto mais o Bitcoin se descolar do SP500, melhor para a gente que investe em cripto. E o Gary Gensler, para quem não sabe, ele é o presidente da SEC. A SEC nada mais é, como se fosse trazer para o Brasil, como se fosse o presidente da CVM, Comissão de Valores Mobiliários. E para o Gary Gensler, os criptoativos, Bitcoin, Ethereum, todos esses que a gente gosta de comercializar, que a gente gosta de ter nas nossas carteiras de criptomoedas, eles são feitos como se fossem vendedores ambulantes. Então ele acha que todo mundo está tentando vender Bitcoin para você, toda hora alguém está tentando vender Ethereum para você. E aqui, como a gente pode ver nas notícias, ele faz de tudo para adiar as decisões sobre as ETFs de Bitcoin. Quando tiver uma ETF de Bitcoin, aqui no Brasil a gente tem a Hash 11, por exemplo, Bitcoin, Ethereum e algumas outras criptomoedas, as maiores, né? O que isso seria bom para a gente? Porque seriam mais comercializações de Bitcoin acontecendo no mundo. Quanto mais comercialização de Bitcoin acontecendo no mundo, mais a moeda se valoriza e mais ela vai conseguindo se tornar mais uma forma de reserva de valor, competindo com o próprio dólar e competindo com o próprio ouro. Ela competindo com o dólar já causa uma estranheza para nós, né? Porque o governo americano não quer uma competição da moeda fiat dele. E não só o Bitcoin, a gente sabe que no mundo cripto tem a USDC, a USDT, então são moedas stablecoins pareadas ao dólar. Tem a DAI, por exemplo, que é pareada ao dólar descentralizada. Então é uma forma de você negociar dólar sem mexer com dólar. E isso para o governo, pelo amor de Deus, né? E para o Gary Gensler, quanto mais postergar, melhor. Tem gente que está achando que vai ser só para 2024, tem gente que acha que vai ser no final desse ano ainda, 2023, que tem uma probabilidade de 75% disso acontecer, mas por ele mesmo, quanto mais postergar, melhor, né? E assim,
Por mais que eu não concorde com o Gary Gensler, ele tem uma certa razão quando ele fala que precisa de uma maior fiscalização, regulamentação, mas desde que isso não traga mais burocracia, mais entraves para o investimento, para o investidor de Bitcoin. E por que é necessário ter uma regulamentação que assim auxilie na hora do investidor investir no Bitcoin, sem que isso cause mais entraves para o investimento? Por quê? Porque a gente sabe que tem esses movimentos de golpistas, toda hora tem, você vai investir aqui, você vai conseguir 10% ao mês. A gente sabe que dá pra fazer isso em pool de liquidez, mas que tem uns riscos por trás disso. Mas tem muito golpista que fala assim, não, você vai conseguir, é certeza, é 2% ao dia. Se tiver uma forma de saber melhor como diminuir a burocracia, como ter uma fiscalização melhor, até mesmo para prevenir as pessoas de caírem em golpes, ou então até de recuperar o capital que foi perdido com golpes, seria bom para a comunidade de cripto como um todo. A gente vê também que ele tem muito essa questão, por exemplo, com a Ripple, em que um juiz decidiu que a Ripple ela não violou a lei federal, valores imobiliários, em vender a XRP. Então o Gensler já está começando a ter uma disputa, ele disputa com o mundo cripto como um todo, ele não gosta de criptomoedas. Mas é claro, né, um agente estatal, a gente sabe que ele vai preferir sempre ter a possibilidade de imprimir moeda. E pensa só o seguinte, porque com essas regulamentações, você pode evitar, como eu falei, pirâmides e outros golpes. Mas também tem que ter uma certa cautela, porque o Gary Gensler, para ele, é tudo muamba, é tudo como se fosse commodity. E é claro, a gente vê que todo dia nasce 500 criptomoedas diferentes, mas a gente sabe que de valor mesmo é algumas, não são tantas criptomoedas que a gente pode aportar assim tranquilamente. Mas a gente sabe que no fundo, não é esse o principal motivo do Gary Gensler ficar preocupado, não é esse o principal motivo que o Congresso americano está tratando as criptomoedas com um pouco de receio, com medo de adoção em massa. A verdade é o seguinte, foi tão difícil para eles lastrear o dólar como moeda mundial, substituir o padrão ouro pelo padrão dólar. Então imagina algumas coisas. Primeiro, com os BRICS. Os BRICS estão começando a negociar entre eles com reais, com rublos, com yuan. Então começa a ter uma disputa de hegemonia do dólar no mundo. Até a França estava pensando em voltar a negociar com os BRICS em outros tipos de moeda, né, com o próprio euro, ou então até com moedas do próprio país, né, ou então criar um bloco dos BRICS através de uma moeda única dos BRICS. Então isso aí questiona a hegemonia monetária americana. E com a economia chinesa crescendo, a guerra da Ucrânia, a Rússia não perdendo tanto ponto quanto pensava-se que ela ia perder, não perdendo tantos ativos financeiros como pensaram que ela ia perder. Então tudo isso aí começa a dificultar para os Estados Unidos. Agora imagina, se os BRICS criarem a moeda dos BRICS, menos dólar circulando, e começar a ter, com a queda do dólar no mundo, começa a sugerir alternativas, como a moeda dos BRICS, até o próprio Bitcoin. Agora pensa num outro passo, além disso. Imagina uma moeda, que é o próprio Bitcoin, que ela é deflacionária. Você começa a fazer relações comerciais, você começa a fazer relações de consumo com empresas, em que você compra, vamos supor, eu comprei Bitcoin há 10 anos atrás, eu paguei 10 reais. Só que hoje, depois de 10 anos, esses 10 reais já valem mais do que 30 mil reais. Então vamos supor, eu vou comprar um Honda, um carro da Honda, que já aceita Bitcoin, já aceita algumas criptomoedas. Eu comprando o carro da Honda com esse dinheiro de 10 reais que eu paguei com Bitcoin, cara, é como se eu tivesse um controle de inflação, um controle de preços, claro que não é um controle assim de estatal, congelamento de preços, não é congelamento de preços, mas é um controle do preço em relação a mim que sou consumidor. Eu comprei 10 reais um Bitcoin e eu chego hoje e compro com esses 10 reais. Se eu pegasse só pela inflação, correção monetária, juros, talvez não chegasse esse valor de 30 mil reais hoje. Então, imagina você fazendo negociações com valores com moeda antiga, né? Dinheiro velho que a gente chama. Então, esse é um dos grandes impactos que o Bitcoin causa um certo receio para o governo americano. Porque a moeda dólar vai ficando mais fraco, os outros países vão começando a negociar entre eles, tirando o dólar da jogada, ainda mais com a inflação, a impressão de moeda americana direto, o dólar sendo impresso. Então acaba quebrando a hegemonia dos Estados Unidos. E com isso pode ser que o Bitcoin tome esse lugar e comece a ser comercializado. Agora, se a gente for olhar o gráfico do Bitcoin agora, por exemplo, a gente for ver o valor dele, a gente vê aqui que ele tá lateralizado ainda, pessoal. E não dá pra gente tirar uma grande expectativa de investimento, nenhum trade aqui por enquanto. Eu não vejo isso, né? Não sei se vocês fazem uma análise diferente, mas na minha análise,
Eu tô esperando aqui romper 27.488, 27.500, né, o preço do Bitcoin, para ver se pega uma tendência de alta. Para quem gosta de trade, tem técnicas diferentes. Por exemplo, eu fazia gradiente linear, não faço mais. Outra técnica de trade é seguir a tendência, né? Segundo os investidores, the trend is your friend, ou seja, a tendência é sua amiga, segue a tendência. Subiu, você compra, vai subindo a escadinha junto, começou a ter queda, bateu no seu stop, sai fora, lucrou. Então, por enquanto, ó, para curtíssimo prazo, não estou vendo nada aqui pra gente. Vamos ver em outros tempos gráficos. Ó, também tem que aguardar mais, tem que aguardar nos 32.518 dólares. Mas, por enquanto, não vejo nada disso. Porque aqui a gente sempre traz novas notícias em relação ao mundo criptomoedas e outros investimentos como um todo. Eu vou deixar vocês com esse vídeo de apresentação da moeda Wu Network.